Construir a casa dos sonhos é algo que muitas famílias almejam, mas a grande verdade é que a maioria delas não conhecem qual que é o passo a passo necessário para poder dar um start, um início nesse sonho. E é por isso que hoje, no nosso podcast Com Grau Obras Sem Filtro, nós trazemos essa temática. E novamente aqui comigo temos o Tiago Ferreira. Tudo bem, Tiago? Olá, tudo bem? Obrigado por me terem novamente. E assim esperamos que seja sempre, porque o Tiago traz aqui todos os conhecimentos relacionados à construção modular para agregar valor e ainda trazer informação aqui para o público. Então, vamos iniciar nossa conversa de hoje, Tiago. Passo a passo para você iniciar uma construção, seja tradicional ou em construção modular. Me diz lá, qual que é o primeiro passo que o cliente tem que ter em atenção para poder começar a sonhar com a sua casa própria? Claro que depende de vários fatores a nível do cliente. Se já tem terreno, se não tem terreno. Isso para mim é um dos primeiros passos. É a parte do terreno. Se já tiver terreno, identificar que tipo de terreno é que é. Se é um terreno rústico, se é um terreno urbano, se é urbano, se está através de loteamento, se não está através de loteamento, tudo isso pode acarretar custos, pode acarretar obrigações pelo próprio cliente, e então é ver todos esses pormenores. Se não tem terreno, é identificar o terreno. Se for a parte da alvenaria, nem precisa tanto a nível dos acessos. Se for a parte de modular, teremos de verificar sempre também o nível dos acessos. E mais uma vez, se é rústico, se é urbano, se é urbano, que tipo de urbano é que é, e se é rústico com áreas de possível construção, termos o PDM para confirmarmos o índice de construção para aquela zona, para depois não ter surpresas, como é óbvio. Pronto, então, PDM. O que que é o PDM? Onde que a pessoa, o cliente, pode buscar esse documento? PDM. PDM é nada mais do que o Plano Diretor Municipal, ou seja, é aquilo que define o planeamento urbanístico numa cidade, numa região, que é definido pela Câmara Local. E claro, para pedir é somente ir ao balcão da Câmara e fazer o pedido, ou alguns casos há câmaras que até têm no próprio site, de forma facilitada, é só meter a morada, identificar aquilo, fazem lá um desenhozinho à volta do terreno que é, e aquilo dá o detalhe gratuitamente do PDM para o terreno. Pronto, então é o PDM que vai dizer se o terreno é rústico, urbano, urbanizável e que vai dizer exatamente qual que é a área que pode ser, se o terreno, tem terrenos que são misto, não é? O que que é um terreno misto? Terrenos mistos são aqueles terrenos que têm, que estão registados com várias propriedades. Por exemplo, pode ser um terreno que seja rústico com a X percentagem de rústico, com X percentagem de área verde, ou seja, com floresta, pode ser um terreno também hídrico, pode ser parte rústico ou parte urbano e parte agrícola. São terrenos que normalmente até são bastante grandes e que estão divididos por várias zonas. E é preciso verificar isso porque nem todas as zonas, como é óbvio, dão para construir. Você sabe que quanto mais eu escuto, mais questões que eu sei que vão surgindo na cabeça dos clientes. Eu acho que esse tema do terreno ainda tem muito o que falar. Falando agora sobre questões importantes para se ter atenção a nível de terreno. Já te aconteceu, por exemplo, para mim já aconteceu de ver cliente que tem terreno que tem um poço. Uhum. O que que isso significa na hora de pensar na implantação? Qual que é um detalhe importante que o arquiteto, quando for pensar num projeto para esse terreno, tem que ter atenção, você sabe? No meu caso ainda não me calhou nenhum com a parte do poço, mas do pouco conhecimento que tenho, tem de se ver primeiro os afastamentos a nível do poço, pode ter de ser possível ter de ser tapado ou não, e por causa também da nível estrutural da casa para não identificar. E há afastamentos, tudo o que seja zonas hídricas normalmente tem afastamentos mínimos para elas, e o poço é uma zona hídrica, por assim dizer. Ok? É exatamente isso. Então, para os terrenos que têm poço, é importante ter atenção à linha d'água, que é o que chamamos nas câmaras. Então, caso vocês tenham interesse em comprar um terreno que tenha um poço, convém buscar junto à câmara a informação sobre a linha d'água, porque justamente pode estar passar às vezes no meio do terreno e aquela implantação que o cliente sonhava naquele terreno deixa de ser viável. Então, informação importante que muitos não sabem, não é? Certo, e muitas vezes têm de ser adaptados os próprios projetos a esse terreno, porque já têm o terreno adquirido e tem de se fazer adaptações e acaba por não ser tão
linear, ou seja, aquela coisa do mas era isto que eu queria mesmo. Às vezes não é assim tão linear, por muito que queiramos e que tentemos dar aquilo que o cliente quer, é preciso fazer adaptações. Pronto, então já falamos aqui sobre PDM, não é? Requisitos básicos, se o terreno pode ou não ser construído de acordo com o PDM, também questões da linha d'água. E com relação às infraestruturas de esgoto, de água, de energia, qual que é a importância desses elementos na hora de escolher um terreno, Thiago? É assim, há va depende, não é? Claro que quando que se estiver, numa zona em que já tenha todas essas estruturas numa relativamente perto, para o cliente vai ficar sempre mais barato, como é óbvio. Se for para um terreno em que não tenha nada, desde baixadas, desde querer fazer puxadas, desde esgotos, tudo isso vai ficar ao encargo do cliente. Ou seja, e tudo isso vai também aumentar custos da própria obra. A nível de os esgotos, vamos pôr assim, pelo menos água e eletricidade é primordial ter perto. Hoje sabemos que ainda em Portugal há muitas zonas, apesar de estarem urbanizadas, que não têm linhas de esgotos, mas isso faz uma fossa séptica, depois tem a ver com tamanhos, etc. A nível do resto, é o primordial ter eletricidade e água e as águas para consumo. Isso é primordial. Claro que quanto mais perto tiver, melhor, mais barato depois acaba por ficar para o próprio cliente. Pois, ainda em relação aos esgotos, até que é uma temática aqui curiosa, porque ao mesmo tempo que diz ser proibido fazer fossas, não é? Já não é mais permitido por lei. Entretanto, há casos onde a própria Câmara não viabiliza a chegada do esgoto, nesses terrenos. E aí fica aquela questão: o que podemos ou não fazer? E isso acaba por ser uma definição de Câmara para Câmara, por mais que existe, não é uma legislação relacionada a isso. Isso vai depender muito também da boa vontade deles de fazer chegar, não é, essas infraestruturas até o terreno. E claro, depois há sempre aquelas zonas que, vamos ver assim, peço desculpa a expressão que eu vou usar, mas há aquelas câmaras mais pobres que demoram mais tempo a chegar a zonas mais rurais, aí não há nada a fazer, tem de se fazer fossas céticas, as pessoas não vão fazer, peço desculpa, fazer um balde e mandar a janela fora, como é óbvio. Ah, mesmo por as regras de higiene e segurança, né? Mas sim, é proibido, mas não é proibido, é aquele tipo de coisa, tipo aquele sketch dos gatos fedorento, não se pode fazer, mas pode-se fazer, né? É tipo isso. Porquê? Porque as pessoas precisam de viver. Se aquele terreno dá para construir, mas não tem essa possibilidade de ter a linha de esgotos, pá, a fossa cética tem de ser sempre feita. Mas claro, confirmar sempre com a Câmara. Pois, e também tem outra temática interessante que já apareceu. É engraçado que quanto mais a gente atende os clientes, né, mais situações, vão aparecendo que nós vamos percebendo que é importante passar essa informação dos clientes, que é quando há uma inclinação, não é? Porque o esgoto, por norma, ele funciona por gravidade. Então, quando temos um terreno no alto da rua e o esgoto está mais abaixo, é necessário instalar uma bomba, né? E isso é um Verdade. custo que o cliente não imaginava no início, pois não? É verdade. E porquê? Porque normalmente lá está, de uma forma para ficar com os custos mais controlados, normalmente é sempre feito através de gravidade. Caso não dê para fazer gravidade, tem preciso ter uma bomba para estar a puxar para as zonas onde vai estar os esgotos ou a própria fossa, não é? E sim, é por isso terrenos inclinados têm sempre tendência a ter outros tipos de custos se for invertido os polos dos esgotos. Exatamente. Pronto, já que estamos a entrar no mundo dos terrenos inclinados e com declive, sabemos que Portugal tem muitas zonas com terrenos inclinados e acabam por ter vistas incríveis. Então, o terreno inclinado também traz aqui muitas mais-valias para o terreno. Mas o que que isso vai impactar a nível de orçamento e tomada de decisão para o cliente? A nível de orçamento, claro que vai impactar. Qualquer construção, independentemente dela, seja modular ou seja de alvenaria, a construção em si tem de ficar direita, como é óbvio. O que é que isto pode impactar? Pode impactar ter de se fazer uma cave, dependendo do tipo de inclinação, ou fazer uns pilares, no nosso caso, a nível de modular, fazer uma superestrutura metálica ou fazer uma forma de sustentar a casa de forma a que fique direito. E tudo isso vão ser custos adicionais. Claro, quanto mais direito for um terreno, mais em conta vai ficar a construção. Sim, terrenos inclinados em zonas com boas vistas, extraordinário.
mas pode fazer isso, pode ter de haver movimentações de terras, porque isso também tem custos, é sempre ao metro cúbico, etc, 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 para não aprofundarmos aqui muito, mas tudo isso vai acarretar em mais custos, porque já não é aquela obra linear de terreno direito e siga, é só chegar lá, fazer as fundações e meter a casa. É que é um estudo também completamente diferente de impacto da própria casa. Exatamente. E olha, já que estamos aqui falando de inclinação, existe um documento que é muito importante, que se chama Topografia do Terreno, não é, Tiago? É Que verdade. é um documento utilizado pela arquitetura para poder entender quais são as cotas do terreno e qual que é a movimentação de terra necessária, não é, Tiago? É O que é verdade. necessário o cliente fazer para garantir que uma topografia seja bem realizada no terreno? Uh, Dependendo, no nosso caso já está incluído no nosso preço-chave na mão, fazer a topografia, mas para além da marcação do terreno, a marcação exata do terreno, porque isso tem de ser feito, ter a marcação feita, aquilo também vai ter todas as cotas de altura para se poder verificar em precisão os próprios desníveis do terreno, porque esses desníveis vão impactar a obra. Uma coisa é a nível do olhar, nós olhamos, não, isto está direito, mas depois se vê a topografia, uma coisa que são 20 centímetros numa ponta, no outro pode dar 1,20 m e nós nem nos apercebemos porque é ligeiro o crescente e a nível de visão para nós está tudo direitinho. Por isso, sim, impacta em muito a própria construção. Exatamente. Então é o terreno bem delimitado e também uma questão que é deixar ele estar limpo, não é? Para uma topografia Claro. ser bem sucedida, tem que estar limpo também. Sim, porque eles Então, fazem essas leituras através de drones e os drones para marcarem tudo, se o terreno tiver muitas ervas, tiver aquela flora toda eh, grande, não vai conseguir fazer leituras corretas. E então, sim, limpar o terreno tem de estar devidamente limpo previamente antes de se fazer a topografia. custos, custos. Estamos Tudo. a dizer que uma coisa é limpar um lote de 200 metros quadrados, outra coisa é limpar um terreno de 2.000 metros, não é, Claro. Tiago? Mas aí também o terreno não precisam de limpar os 2.000 metros, ok? Convém, mas também não precisam. Podem limpar só a zona onde vai ser feita a zona da obra, mas claro que o ideal é ter tudo limpinho, até mesmo para prevenção de incêndios e tudo mais, e até da própria bicharada, ratos, cobras, o que seja, para ficar já tudo devidamente limpinho, não é? Pronto, então já chegamos à conclusão. Para fechar o primeiro tema, que é o terreno, como podem ver, é um tema muito importante, tá? Então é importante perceber se ele é urbano, urbanizável, rústico. É importante perceber a questão das infraestruturas, não é, no terreno, a questão da declividade, entender que se tiver declividade vai provavelmente impactar no orçamento final, então tem que ter isso em atenção. E também a questão das delimitações do terreno. Caso venha a precisar ou caso queira fazer uma construção modular, porque ainda falamos dos transportes, mas o que o cliente tem que ter atenção se for uma construção modular a nível de acessos, Thiago? Assim, a nível de acessos, se for através da construção modular, como a nossa, que é construída 80% e 90% da casa em fábrica e depois transportada para o local, nós temos de ver todos os acessos, porque os caminhões não são aqueles caminhões de tiro normais. São caminhões mais compridos, têm de fazer curvas largas, normalmente até são mais rasteiros ao solo, e então previamente, claro que isto nós já fazemos, isto já nos está no ADN, não é? Já fazemos estas questões ao cliente e pedimos logo a localização para começarmos a fazer pré-análise, senão também com o próprio técnico de transportes para ir ver as acessibilidades do terreno. Isso é muito importante, porque se os caminhões não conseguirem chegar, nunca vamos conseguir entregar a casa. Neste momento ainda não temos helicópteros para fazer as entregas, mas quem sabe um dia, não é? E eu acho que isso também depende muito do bolso do cliente, Claro, né? Então, como é já que óbvio. vamos entrar no tema do bolso, olha, se ainda restaram dúvidas relacionadas ao terreno, não tem problema, manda mensagem aqui para nós nos vídeos onde nós estamos a postar, ou então através do nosso website. Temos todo o gosto, não é, Tiago, de continuar a responder mais questões que podem aparecer com esse debate. Mas agora então vamos falar sobre o segundo tema, que se calhar até ainda mais importante do que o terreno, né, Tiago? Que é dinheiro, o orçamento, a definição do orçamento e o que se pode fazer com aquela realidade financeira de cada cliente. Então, na sua perspectiva, Tiago, visto que já falas aqui com muitos clientes há muito tempo, qual que seria o ponto de partida a nível de definição de orçamento? Primeiro, o ponto de partida, claro, definir o que é que quer. Vamos ver. Definir o tipo de casa que quer, a tipologia, tamanho da própria habitação, porque isso também vai impactar o orçamento.
E claro, fazer a visita em fábrica para vir perceber realmente o que é que está a nível do padrão, o que é que quer e todos os sonhos, aquilo que eu digo sempre a todos os meus clientes é: mandem-me tudo o que querem pôr na casa. Mandem-me tudo, vamos analisar passo a passo, vamos tentar chegar aqui e vamos ver o que é que realmente dentro do vosso orçamento, porque todo o cliente quando vem comprar ou vai construir já tem uma ideia limite daquilo que quer gastar, como é óbvio que é para também não sobreendividar. E então tentamos a readaptar o sonho do cliente à realidade financeira, porque nem sempre eu gostava de ter uma casa T6 de 600 metros quadrados, tudo muito bem, mas se o orçamento são 200 mil euros, não vai chegar lá, a realidade é esta. E então temos de readaptar e nós fazemos aqui um bocado, peço desculpa, advogados do diabo, né? E tentamos puxar o cliente novamente para a terra e para a realidade e do género, olha, pronto, dentro dessa capacidade financeira dá para fazer isto, não dá para fazer isto, dá para pôr isto aqui compensa-lhe fazer já, isto não precisa de fazer já, pode fazer mais, tá? Nós fazemos todo esse trabalho de apoio porque convém, não é? Isso é uma coisa que até é um tema até um pouco não, é muito importante, porque tem muito cliente que infelizmente não sabe os valores de mercados. E eu não sei muito por que eles vêm tão desinformados, não é? Se é uma questão do próprio país, que não está a passar informação através dos noticiários, ou falta de pesquisa pessoal. Eu só sei que chegam para cá achando que vão construir, como você bem disse, um T4, um T6, um T5 com 200 mil euros, quando vejam. Olha, lá está, até conseguimos um T3, ainda não é sem incluir uma piscina, por exemplo, né? Exatamente. Então é muito importante eles terem mesmo em atenção o que pode ou não pode ser feito, e eu acho que consultas prévias com os construtores, entender os preços de metro quadrado dos métodos construtivos. E, mais importante, tenha atenção a esses extras que são subliminares, não é? A gente já É. falou de possíveis extras de terrenos. Quais outros possíveis extras que o cliente não imagina ter numa construção e que acabam por impactar e muito no orçamento? Por exemplo, há aqueles extras, mas isto aqui é um bocado mais. Também ainda a ver com o próprio terreno. Imaginemos, os terrenos de loteamento normalmente têm regras específicas. E eu tenho um caso de um cliente que eles queriam fazer telhado de linhas direitas, mas a Câmara obrigava a fazer telhado de duas águas com telha cerâmica. E claro, isso não estava incluído no orçamento inicial, foi um custo adicional. Porquê? Porque estava obrigatório a nível disso. Isso é um custo que pode aparecer. Depois há outros custos que podem acontecer, desde as taxas camarárias, desde eh, licenças de alguma coisa, de passar documentos, preços de documentos, há muita coisa que as pessoas não têm noção, acham que é só chegar a comprar o terreno, comprar a casa e está feito. Não, há muita coisa e muito pormenor que tem de ser cuidado. Custos, nisto aqui dá pano para mangas, dá para estarmos aqui a falar de custos que nunca mais acabam. Claro que nós tentamos transmitir isso sempre numa primeira reunião e até muitas das vezes até telefonicamente numa primeira vez com o cliente e na primeira reunião, para ele ter noção real daquilo que é o preço padrão com os custos possíveis que pode ter. E nós temos de fazer todo esse nosso trabalho também, como é óbvio. Você sabe que nós temos um cliente aqui que teve uma surpresa bem desagradável também. Semana passada ou retrasada, o terreno deles, se eu não me engano, fica ali próximo de Vila Franca de Xira. E recebemos agora, não é, um comunicado da Câmara a dizer que o projeto ainda não poderia ser aprovado, porque precisava, naquela zona em específica, precisava de um estudo técnico do solo Uhum. por questões do tipo de solo que lá existe. E depois fomos chegar à conclusão que esse estudo, para um técnico fazer, nós não fazemos, tem que ser um especialista nisso, né? Custava por volta de 3 a 5 mil euros. E os clientes quase caíram para trás. Naturalmente, eles não estavam à espera de um custo tão, não é, Exato. exacerbado para um mero estudo, que, não tirando a base-valia do estudo, que tem a necessidade e provavelmente está relacionado a questões de segurança, da É. estabilidade da casa, mas ainda assim é um custo que o cliente não previa. Sim, tudo isso, há sempre essas surpresas. Por isso é que convém se precaver, ter sempre aquele chamado pocket money ali, um extrazinho de lado, só para o caso de emergências ou de situações que podem acontecer. Porque podem acontecer. Isto não é uma lei exata. Cada terreno é um terreno, cada câmara é uma câmara, cada casa é um caso.
E por isso, sim, convém ter sempre ali um pocket money extra, só por via das dúvidas. Se não o gastarem, ótimo, nós também ficamos muito felizes. Se o gastarem, mas se tiverem de o gastar, têm ali, estão prevenidos. Mas sim, pode haver essas surpresas desagradáveis, que, como essa, há vários, de vários géneros, não é? Infelizmente. Então, para além da construção em si, que é o valor do metro quadrado que o construtor, por norma, acaba por oferecer ao cliente a nível de orçamento, temos as surpresas, temos as taxas camarárias, que é uma coisa também que sempre nos perguntam. Qual que é o valor da taxa de, né, licenciamento numa câmara? A nossa resposta é sempre, depende, não é? Isso varia mesmo muito de câmara para câmara. Não podemos estar a dizer que é X. Não há um valor propriamente exato. Pode haver uma média nacional, mas há tanta câmara há mesmo variações a nível geral das câmaras. Eu posso te dizer, eu já vi câmara e eu não vou estar aqui a citar quais as câmaras, porque Certo. os dados aqui podem nem estar mais tão atualizados como atualmente. Eu não quero aqui levar ninguém a supor algo que na verdade já não é mais praticado, mas eu já cheguei, já recebi informação que uma câmara num local onde o metro quadrado é mais caro, que é mais populoso, estava ali a cobrar em torno de 2.000 euros, né, as taxas para um licenciamento, enquanto câmaras de lugares mais afastados, mais para o interior, para o centro do país, estavam a rondar 250 euros. Isso Então, é é uma uma diferença. diferença, né? É uma diferença absurda e também se compreende. Zonas mais populacionais normalmente têm tendência não só o valor do metro quadrado da construção, como o próprio taxas camarárias de serem mais elevadas. É normal. Pois, então já temos também isso em atenção, taxas camarárias. E com relação a pensar sobre projeto, especialidades, isso também é algo que o cliente às vezes, aliás, nós trabalhamos em um formato, né, com Grau Mod Hub, nós oferecemos sempre o chave na mão, que inclui já esse trabalho, mas estamos Exatamente. aqui a falar abertamente ao público, não estamos aqui a querer supor que vão nos contratar, não é? Exato. Estamos aqui mesmo com o objetivo de trazer informação ao cliente que busca construir uma casa. Então, fora do que nós oferecemos, o cliente vai ter que ter atenção que os valores podem oscilar e muito, não é? Sim, é verdade. Vamos ver assim. eh, Contratar um construtor é uma coisa, contratar um projeto de arquitetura é outra, ter as especialidades é outra. Há arquitetos que trabalham com a parte de especialidades, há arquitetos que só fazem arquitetura, ou seja, tudo isso são custos. Se forem a contratar separadamente, quando vão a ver os custos finais, depois aquilo já sai fora daquilo que já tinham imaginado a nível de custos. Um projeto facilmente vai a partir dos 6 mil euros aos 10, 12, 15 mil euros. Eu tive um cliente aqui, ah, muito no início, quando estávamos muito no início deste projeto, que já tinha feito o projeto, já tinha feito as especialidades, e só o projeto, a empresa de arquitetura tinha-lhe cobrado aí 16 ou 17 mil euros do projeto. Uau. É uma coisa assim, e pronto, e nós, ok, é o que é, mas é este o projeto que quer, é isto que é, não é? E para terem isto é só para terem uma noção que pode ser caro, depende mesmo do gabinete, depende do prestígio do gabinete, depende de muitas coisas. Ok? Sim, e não desmerecendo o trabalho dos Claro, claro, claro. profissionais, né? Porque cada um cobra aquilo que o teu trabalho vale. A verdade é que é um valor também difícil É, de chegarmos a conclusões, até o cliente encontrar o arquiteto com quem ele quer trabalhar e realmente ter esse orçamento. E é importante terem atenção, porque existem dois tipos de trabalhos importantes para um licenciamento ou comunicação prévia, que é o projeto de arquitetura, que é o que nós estamos a falar aqui agora, não é, Tiago? exatamente. Que é o arquiteto que vai desenvolver e vai submeter primeiramente. E também existem os projetos de especialidades. E pode nos explicar, Tiago, o que seriam os projetos de especialidades? Os projetos de especialidades, vai desde a parte elétrica, parte de águas, parte de segurança, basicamente é todos os pormenorzinhos também têm de ser enviados para uma câmara pós, porque a arquitetura é a parte, vá, não desmerecendo, porque tem muito trabalho, a parte estrutural, a parte da casa em si, Estética, né? estética, né? E depois existe tudo o resto, que é a parte de Executiva, especialidades. sim. Tudo isso é sempre feito em paralelo, mas à parte. Porque lá está, cada casa é um caso, cada casa é diferente da outra. Ter uma casa com maior tem outro tipo de especialidades, ter dois pisos tem outro tipo de especialidades, por aí fora. E tem de ser sempre feito, e são projetos muito meticulosos que demoram algum tempo e as pessoas, peço desculpa, é normal, é uma questão de expectativas, acham que quando começam logo no dia a seguir já têm o projeto feito e já têm as especialidades feitas. Não, isto são processos demorados,
por muito que gostássemos também de ser de um dia para o outro, né? Mas sabemos, temos essa noção que são coisas demoradas, são pormenores que não podem falhar para depois, quando se submeter à Câmara, não vir nada para trás. E então, sim, são projetos. Sim. E quem faz os projetos de especialidades por norma não é o arquiteto, né, Exatamente. Tiago? Normalmente há equipas de arquitetura que têm equipas que fazem especialidades, mas não é o arquiteto em si a fazê-lo. O arquiteto vai tratar da parte da arquitetura e as especialidades normalmente é com uma equipa de engenharia que é feita essa parte. São muitos documentos. Para vocês É, terem uma ideia, existem processos de submissão, por exemplo, por comunicação prévia. A gente também já vai entrar na diferença, né, Tiago, entre o licenciamento e a comunicação prévia, mas existem processos onde são submetidos mais de 70 documentos na plataforma da Câmara, que é para além de todos esses projetos, é termo de responsabilidade de cada um desses profissionais, é seguro de cada um desses profissionais. É muita documentação. Então, olha, peguem leve com os vossos arquitetos, não é? Com as vossas equipas de especialidades, porque realmente é muito trabalho e o cliente final não consegue ter essa percepção, não é? muita gente que não está dentro do ramo, não é? Que, que acontece, que quando vai comprar não tem bem essa noção de todo o trabalho que está a ser feito no back-office, porque é muita coisa, é muito pormenor para que nada falhe. E é bom que assim seja, porque se for tudo ao pormenor, significa que depois não há Retrabalhos, não é? exatamente, e não há atrasos depois nas comunicações. Então, Tiago, vamos agora então esclarecer aqui para o público, por favor. Qual que é a diferença de comunicação prévia, de licenciamento e como que isso impacta também na escolha do terreno, por favor? Uh, Pronto, tudo isso lá está, tem sempre a ver com o terreno. Fazer a nível de terrenos urbanos normais, já tem as áreas definidas, etc., de construção e tudo mais, normalmente é um processo de manda-se primeiro a parte de arquitetura e depois sim a parte de especialidades. E quando é terrenos de loteamento, é submetido tudo em simultâneo. E aí sim a comunicação prévia que tem a ver com isso. No geral, tem a ver com os processos serem mais demorosos ou não. Luteamento normalmente acaba por ser mais rápido depois no processo de aprovação, enquanto o outro é um bocadinho mais demorado a nível de aprovação camarária. Pronto, então, se vocês que estão a nos assistir têm interesse no processo com mais celeridade, mais rápido, o loteamento urbano pode ser uma boa opção, tendo em atenção que, por ser um terreno já com regramentos, por norma são mais pequenos, ou seja, o máximo que eu já vi, né, Tiago, de loteamento urbano, um lote urbano, foi em torno de 500 e tal É, metros cerca de 500, quadrados. normalmente a média ronda aí os 500, 600 metros quadrados no máximo, mas tem que ter também aquela noção. É mais rápido, mas podem ser obrigados a fazer coisas que nem queriam fazer. Pronto, eu já ia lá chegar. Então, são terrenos que, por norma, são mais pequenos, costumam ser um pouquinho mais caros, porque tem atenção que já tem todas as infraestruturas. Exatamente. Então, aquilo que nós falamos de esgoto, de água, de luz, deixa de ser tema, porque os lotes urbanos já têm essas puxadas até o início do terreno, não é, Tiago? Uhum, é verdade. E então, como acabam por ser um bocadinho mais caros, mas também é assim, pagam numa parte, mas depois facilita noutra. Eh, Claro que depende depois de carteira para carteira, como é óbvio, é assim que funciona em tudo na vida, mas há que terem atenção, todos esses pormenores. Pronto, e agora sim, aquele tema que infelizmente acaba por trazer muitas dores de cabeça para os clientes, que é, às vezes o cliente, sem conhecimento, compra um lote urbano, já aconteceu aqui conosco, Uhum. com a intenção de comprar e construir, por exemplo, uma casa térrea. E de repente, quando nós fazemos, né, sempre uma reunião prévia na Câmara para perceber o que o alvará de loteamento diz, porque tem alguns alvarás que são antigos, que a gente não É, consegue chegar no pormenor da informação se não formos na Câmara solicitar. E acontece afinal, não pode ser uma casa térrea, tem que ser uma casa de 2 pisos com telha cerâmica. E aí o pois. cliente quase cai para trás. É verdade, porque está a contar fazer uma construção térrea, que os custos são sempre diferentes de uma casa de 2 pisos. 2 pisos, independentemente no tipo de construção, só estar a subir já vai ter custos adicionais. É estruturais, é tudo mais, tem de ser tudo reforçado e então já vai ter custos. E é um custo muito grande comparativo a ter uma casa térrea e já ter aquele valor certo e ai, vai ser isto e a casa só depois de repente, toma lá, tens de fazer uma casa de 2 pisos. Há várias hipóteses depois dentro disso, não é? Mas há câmaras que não facilitam tanto. Pois é, então tenham em atenção quando forem comprar o terreno, se vai ser um terreno de loteamento urbano,
pedem, tá, ao vendedor ou à câmara o alvará de loteamento, entendam o que pode ou não ser feito para depois não levarem sustos na hora de contratar o construtor, né, Tiago? É verdade. Por isso, nós, a nível aqui da Congrau, já fazemos esse pré-trabalho, não é? Ainda antes da própria contratação, já é algo que já nos está, mais uma vez, no ADN. Já pedimos, se for, já vemos se é um terreno de loteamento, já pedimos as regras de loteamento para darmos uma pré-análise, ver o que é que lá está. Eu próprio, já aconteceu, tenho algumas dúvidas, não consigo interpretar algumas das coisas que lá estão, peço ajuda às nossas equipas de arquitetura para tentarmos alinhavar e tentar descansar também o próprio cliente, para ele também ter a certeza do que é que pode ou o que é que não pode fazer. Pois, olha, eu sei, nós sabemos, é um mundo de informação, é um mundo de poréns, mas olha, se vocês têm dúvida, entre em contato conosco, nós ajudamos e auxiliamos o processo todo. É mais difícil quando as pessoas estão à deriva e não têm algum suporte e acabam tomando decisões por conta e depois sofrendo com falta de informação. Então, se precisarem de ajuda, conte conosco, não é, É Tiago? verdade, é preferível, em vez de tomar as decisões precipitadas, questionar, perguntar, é aquilo que eu digo sempre, não existem perguntas parvas, é parvo é não fazer perguntas. E é preferível fazer uma decisão informada do que fazer uma decisão e depois arrepender-se mais tarde. E já agora, buscando um novo gancho na nossa conversa, vamos falar sobre a escolha do construtor e do empreiteiro. Nós, no episódio passado, falamos sobre o tema das burlas com os construtores, né? É verdade. Caso não tenha assistido, fica aqui o convite para, na nossa playlist, encontrar o episódio sobre as burlas. Traz aqui um tema muito interessante sobre coisas importantes para terem atenção na hora de escolher o empreiteiro. Hoje vamos falar sobre o mesmo tema rapidamente, mas mais focado no sistema construtivo. Como já sabem, nós aqui da Congrau fazemos obras tradicionais, remodelações e também casas modulares. Mas não estamos aqui para falar especificamente da Congrau, mas de forma geral, Tiago. Uhum. O que é importante um cliente ter atenção na hora de escolher o melhor método construtivo para construir a sua casa? É assim, a nível do melhor método construtivo, eu não digo que há um método melhor que outro. Não digo. Há métodos diferentes, com elevada qualidade também. Depende mesmo do construtor em si. É a realidade. Nós construímos na parte modular através do aço tubular galvanizado, mas também existem construtores que fazem através de estrutura de madeira, como existe o LSF, o Light Steel Framing, como a alvenaria. A alvenaria também tem muita qualidade se for bem feita, mas claro, a alvenaria com qualidade bem feita, também os preços vão escalar agressivamente, por assim dizer. Por isso, é uma questão de ver aquilo que é oferecido e a qualidade da construção em si. Não digo que um método é melhor que o outro, não vou entrar por esse caminho. Eu, claro, vou pensar sempre que o nosso método é o mais adequado para nós, não que é melhor que os outros, mas que é mais adequado para aquilo que fazemos. Ahm, e praticamente é isso, é ver a construção em si, ver a capacidade do construtor de entregar algo de qualidade. Pois, e também o fator tempo, não é? Porque, é claro, existem várias formas de construir casas com qualidade hoje em dia, seja o material que for, seja em aço, como nós fazemos, seja em ICF, em tijolos, ou seja também em Uhum, madeira. Existem muitas casas de madeira com muita qualidade. A questão aqui não é bem isso, claro que vai sempre levar um pouquinho para as preferências pessoais do cliente. Então, tem claro. cliente que quer porque quer a casa em aço, tem cliente que quer porque quer aquela casa mais rústica em madeira. Uhum. Então, aí já entra muito na parte pessoal do cliente, mas também a capacidade de entrega do construtor, porque nós sabemos que estamos todos os construtores muito atolados de trabalho, ou seja, se o construtor for bom, ele está a trabalhar, ele não está de braços cruzados, É né, verdade, Tiago? é verdade. Acontece muitas vezes ter vários clientes a questionarem-me qual é que é o tempo de espera para iniciar um processo connosco. Neste momento não temos tempo de espera, mas sei de concorrentes nossos, não interessa quem, que têm linhas de espera de ano e meio, só se que é para começar a falar com aquele cliente para avançar com o projeto. Por isso, sim, estamos todos bastante atolados. No nosso caso, como temos as três fábricas, temos uma ligeira vantagem em relação ao resto, por assim dizer.
Pois, porque a questão da preferência pessoal que o cliente tem a nível de material é muito importante, mas também o tempo de resposta Claro. do empreiteiro. Então, são fatores importantes para terem atenção, mas para além disso, o que nós já falamos no episódio passado sobre conhecer a empresa, o seu Uhum. histórico, se ela é fidedigna, se ela já fez muitas construções, se os clientes estão satisfeitos, não é? O que que você acha, Thiago, sobre esse tema? O quão importante é o cliente fazer um estudo, um background check, como a gente fala em inglês, não é? Da empresa que ele pretende construir a casa. É extremamente importante. Seja para fazer connosco, seja para fazer com quem quer que seja, verificar sempre a empresa, o tempo, porque tudo isso, lá está, isto vão ser volumes orçamentais mais elevados, não é, não são aquelas compras da semana ali no supermercado, são coisas mais caras, é o dinheiro muitas das vezes da vida toda ali poupado para construir uma casa, convém ver todos esses pormenores porque tudo isso pode dar aso a, como já falámos no episódio passado, depois vejam o episódio passado sobre isto, fala lá mais em profundidade sobre o tema, pode dar aso a perder dinheiro e nem nunca sequer terem a construção. Mas não vamos entrar agora por aí. Sim, background check, sempre. Visitar as fábricas ou o construtor, o local físico da empresa, sempre. Verificar, ter o máximo de informação possível sobre isso e claro, aquilo que hoje em dia que é a pegada digital, isso também diz muito, porque se conseguimos ver desde os vídeos, desde a informação no online, significa que o construtor está a investir nisso, significa que não está só a receber e a não a fazer e a avançar e a mostrar que está aqui para isso. Pronto, então, se fôssemos pensar assim a nível de linha do tempo, já foi definido o terreno, tem viabilidade, já foi definido o orçamento, tem viabilidade, já foi definido o construtor e a ou a equipa de arquitetura e de especialidades. Deu continuidade. E agora a gente chega para o final da obra, ou Uhum. seja, está finalmente sendo realizado o grande sonho da casa própria, não é? Já temos a construção feita, a arquitetura feita. Chega no final, como é que se desdobra o recebimento da licença de habitabilidade, como nós falamos, não é? Ou seja, quando que o cliente pode efetivamente morar na casa? O que que mais é necessário fazer para chegar, nessa finalização da obra? Então é assim, a licença de habitabilidade que é emitida é sempre conforme tudo o que for apresentado no projeto, porque uma coisa é o projeto da habitação, outra coisa é o projeto geral do terreno e da casa. Ou seja, o que é que significa isto? O cliente escolheu aquele modelo, aquela casa, está tudo muito bem, mas quer muros à frente, quer muros atrás, quer piscina, quer churrasqueira, quer o que seja, e tudo isso vai no projeto para ser apresentado à Câmara. Somente após estar tudo construído é que é emitida essa licença. Por isso é preciso ter atenção a isso, apesar de que eles dão aquele tempo de submissão, projeto da casa é uma coisa, projeto de exteriores é outra, eles dão até 2 ou 3 anos para finalizar, antes da licença caducar, não é? O ideal é quanto mais rápido tiverem isso, mais fácil é depois de terem tudo legalizado e tudo em condições. Sim, isso é uma informação muito importante, tá? Porque vocês vão fazer um projeto. No projeto vai contemplar a casa, assim como os arranjos exteriores, que são os muros, as calçadas, a piscina. Entretanto, vocês podem pensar o seguinte: olha, para já eu ainda não estou financeiramente preparado para executar a Exatamente. piscina, então eu vou esperar daqui um ano e tal. Entretanto, enquanto esse projeto não for executado na totalidade, ele fica em aberto, um processo em aberta na Câmara. Vocês não recebem a licença de utilização. E o técnico responsável, que é o mais agravante, que é o arquiteto, não continua sendo responsável por aquela construção. Então, quando vocês decidirem, optarem pelos elementos que vão ser incluídos no vosso projeto, tenham isso em atenção e tem que conversar muito bem com o vosso arquiteto para ver se ele está disposto a ficar com aquele processo em aberto no nome dele por mais tempo do que aquele que inicialmente ele poderia ter previsto, não é? Uhum. Então, isso tudo são coisas que tem que ser conversado com os profissionais. Nós aqui na empresa já temos tempo determinado para tudo e nós conseguimos muito facilmente ajudar o cliente a manter os custos controlados, porque os nossos orçamentos são mais enxutos, tá? Por ser uma construção modular e termos já valores para extras, como acréscimos de caixilharia, ou então
elementos que não estão inicialmente orçados, conseguimos Exatamente. facilmente controlar, não é, Tiago, os É verdade. custos. Nós fazemos sempre, lá está. Claro que tentamos recolher o máximo de informação previamente antes da assinatura do contrato para dar um orçamento mais fidedigno possível. Mas, como é óbvio, depois, quando chegam à parte da arquitetura, o arquiteto depois vê, pronto, ok, a vossa ideia é isto, mas aqui ficava melhor pôr mais esta porta para vocês terem um acesso aqui, ou o que seja. Há vários pormenores. Ninguém melhor do que os arquitetos para nos também pôr na realidade do que é, e eles aprovam e depois têm esses custos adicionais e lá está, a parte exteriores, mais uma vez, fazer os muros, fazer isso tudo isso são custos adicionais que não estão contemplados normalmente no orçamento da habitação em si. Pronto, e também uma grande problemática da pessoa inicialmente sonhar com algo e depois decidir que não vai avançar é que isso depois tem que ser mudado em um projeto que se chama Telas Finais, que tem que ser Exatamente. submetido novamente à Câmara. É mais um trabalho que o arquiteto vai ter. Então, caso venham a contratar um arquiteto, né, por vossa conta, tenham em atenção que é muito possível que ele vai vos cobrar para submeter as telas finais caso vocês decidam mudar o projeto dos arranjos exteriores ou elementos da fachada, tá bem? Então, são pequenos pormenores que as pessoas não sabem e trazemos hoje esses esclarecimentos para vos facilitar a nível de pensar em orçamento total, não é, do vosso projeto e terem esses detalhes em atenção, não é, Tiago? É verdade. Tudo conta. Independentemente, o mundo é girado pelo dinheiro e é o que digo sempre em tons de brincadeira também, haja vontade e haja dinheiro, tudo se faz, não é? Mas a realidade é essa. Terem noção que tudo que vão querer pôr no projeto vai ter um custo associado, ok? E não só em termos de custo de financeiro, mas também custo de tempo. Por isso, terem noção, ter bem delineado o que é que pretendem e a partir daí avançar com o resto. Pronto, eu espero que o episódio de hoje tenha trazido, né, muitos esclarecimentos. Ainda assim, foi bem resumido. Tem ainda outros pormenores no meio do mundo de construir uma casa, que com o tempo também, conforme vai se desenvolvendo o projeto, a gente vai passando para os clientes. Existem muitas burocracias, infelizmente, ainda é um processo moroso, seja comunicação prévia ao licenciamento. Em ambos os casos, é muita documentação, É. são muitos profissionais envolvidos. E é por isso que nós, aqui na Congral, gostamos de fazer chave na mão, oferecer uma empreitada global. O cliente somente tem que lidar conosco, não tem que estar a falar com todos os profissionais envolvidos para facilitar mesmo a vida do cliente final. Sim, ter de andar aquela coisa de ter de andar atrás do pedreiro, depois de andar atrás do arquiteto, depois de andar atrás do engenheiro e depois aí atrás de um canalizador. Já ninguém tem tempo a perder com isso. Todos nós temos uma vida muito corrida e quanto mais chave na mão, por assim dizer, for, mais facilitado e menos dores de cabeça normalmente o cliente tem. E é isso que nós tentamos também oferecer aqui na Congrão. Pronto, já percebemos então que para avançar com a construção de uma nova casa envolve muitas decisões técnicas, legais e financeiras. E esperamos, não é, que esse episódio de hoje tenha vos ajudado a guiar um pouquinho a vossa tomada de decisão, seja qualquer seja, não é, o profissional escolhido, o construtor escolhido. Esperamos que tenham gostado e que tenham participado aqui conosco até o final. Deixe o seu like, deixe aqui um comentário para possíveis novos temas. Estamos aqui disponíveis para trazer esclarecimentos sobre outros temas também relevantes na construção civil em Portugal. Tiago, muito obrigada por ter participado conosco. Obrigado aí eu mais uma vez pelo convite. Eu acho até meio estranho esse negócio do convite, porque para mim o Tiago já é o meu co-host. Depois vocês deixem aqui um comentário se eu posso deixá-lo oficialmente como um co-host. Exato, o público é que vai decidir. Deixamos aqui uma enquete, Tiago. Muito obrigada por terem participado aqui conosco e nos vemos na próxima quarta-feira.